Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos neste momento. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Dando continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos ainda no capítulo 13, Sede Perfeitos. O item de análise hoje é a virtude. É algo essencial, essa busca que nós temos, que nós precisamos, através dos ensinamentos do Cristo, nos reconhecer, analisar a nossa intimidade, mas tem que ser com coragem. Com coragem parar, refletir e analisar como que está o nosso comportamento, como que estão os nossos pensamentos, acima de tudo. O que eu estou falando, quais são os valores que eu estou assimilando para a minha vida, como que está o meu relacionamento com o meu próximo, com a minha família, com os meus amigos, com os colegas de trabalho. Porque nós somos chamados dessa maneira a analisar a nossa intimidade, buscar dentro de nós, com sinceridade, aquilo que a gente reconhece como sendo necessário para a nossa transformação, para a nossa melhora, para que nós possamos nos espiritualizar cada vez mais, nos afastarmos gradativamente do homem primitivo e assim galgarmos diante do grande projeto que nós somos, projetos do nosso Pai, do nosso Criador, projetos que vai fazer com que a gente se torne espíritos superiores um dia, a exemplo do nosso guia e modelo Jesus. Ora, não é para se admirar em relação a essa afirmação que nós fazemos agora, porque essa é a nossa destinação, desde quando fomos criados pelo Pai. No momento da nossa criação, Deus já colocou em nós todos os atributos, tudo o que era necessário para que nós atingíssemos essa perfeição que Jesus nos chama a atenção para buscarmos essa perfeição. Então, lá no momento da criação, Deus já nos deu todos esses atributos, faz parte daquele pacotão que nós falamos, que todos nós temos, que, resumindo, é o sentimento do amor, porque nós somos frutos do amor, o amor eterno, o amor perfeito, o amor infinito do Pai. Nós somos filhos dele, somos frutos desse amor. Então, a nossa essência espiritual já está tomada por esse sentimento. E todos os atributos para que a gente possa alcançar a perfeição já estão conosco. Só que o Pai, diante da perfeição absoluta que faz com que nós conquistemos essa perfeição, passando por aprendizagens, passando por provações, passando por exames, passando por situações que vai fazer com que a gente estimule esses sentimentos que nós já carregamos conosco. Portanto, nós vamos entender agora que um conjunto desses sentimentos que nós já temos, todos nós já possuímos, nós chamamos de virtudes. E é a respeito disso que nós falamos agora, nesse item que estamos analisando. E ele inicia dessa maneira: a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Qualidades essenciais, nos dois sentidos. Fazem parte da nossa essência espiritual e é essencial para conquistarmos esse patamar de sermos considerados homens de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Todas essas qualidades, então,
são fragmentos daquele conjunto que nós chamamos de virtudes. Virtudes são essas qualidades boas que todos nós possuímos. Então, todo o nosso trabalho na vida, na jornada, seguindo os ensinamentos de Jesus, não é para a gente conquistar virtudes, é para nós estimularmos as virtudes que nós já possuímos. Nós possuímos todas essas qualidades em nossa essência espiritual. Todos nós possuímos. Então, é por isso que nós compreendemos que na lei de progresso estabelecida pelo Criador, todos nós estamos fadados ao progresso. Ou seja, todos nós passamos por situações estipuladas ou preparadas pela providência divina, que vai nos impulsionando ao aprendizado, a nos tornar pessoas melhores, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente seja rebelde, mesmo que a gente seja teimoso, nós somos sempre impulsionados a estimular as nossas virtudes e aprendermos com as situações difíceis da vida. Aí estão os nossos desafios, para que compreendamos então em nossa intimidade quais são aquelas enfermidades que a gente ainda possui, enfermidades no sentido de determinados sentimentos que nos prejudicam. São as chamadas paixões. Desse outro lado, que são as paixões que todos nós também temos, porque as paixões fazem parte da nossa ignorância, então todos nós a possuímos ainda. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então toda vez que a gente adquire conhecimento, nós aprendemos alguma coisa, as nossas paixões vão diminuindo, as nossas virtudes vão se aumentando, vão sendo estimuladas cada vez mais. Então vamos analisar em nossa intimidade quais são as nossas paixões, quais são os sentimentos que ainda nos atrasam. Vamos citar alguns exemplos então: agressividade, impaciência, intolerância, falta de empatia, orgulho, vaidade em excesso. Tudo isso ainda dentro de nós, precisamos então combater esses sentimentos que nos prejudicam na nossa jornada. E assim, reconhecendo aquilo dentro de nós que ainda precisamos trabalhar para modificar, nós criamos um objetivo em nossa vida. Por exemplo, eu tenho tendências que me levam ao consumo de álcool, ao consumo de drogas, ao consumo do tabaco, do fumo e assim por diante. Então eu analiso e reconheço essa inclinação que eu possuo. O que eu vou fazer então? Com força de vontade, eu vou combater esses desejos que estão aqui dentro de mim, mas são desejos que me prejudicam, porque eu sei da consequência de tudo isso para o meu organismo e para o meu psiquismo. Eu sei das consequências. Então, com boa vontade, eu vou combatendo essas más inclinações que eu possuo. E as outras também, agressividade, por exemplo, impaciência, por exemplo, pessoas que são muito explosivas, falta um pouquinho de pensar, de ponderação, de moderação, que é uma das qualidades aqui que fazem parte do conjunto das nossas virtudes. Precisamos então olhar para nós e planejar o que desejamos para nós na vida futura. Mas a vida futura não é depois só do nosso desencarne. A vida futura é para amanhã, é para daqui 3 dias, é para daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. E, consequentemente, estimulando as virtudes, nós nos preparamos para galgar patamares evolutivos em outras existências, em futuras existências espirituais. É um caminhar,
É um progredir em linha ascendente e contínua, que depende somente da nossa boa vontade e do nosso entendimento. Esse item também nos traz algumas outras informações para nossa reflexão. Por exemplo, aqui, mais ao final, essa frase eu achei muito interessante. Mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Olha que interessante isso. Por quê? Porque uma vez que o orgulho ainda esteja exagerado em nossa intimidade, ele apaga ou diminui as outras virtudes que nós possuímos. Então, esse orgulho, essa vaidade, são as paixões que nós precisamos combatê-las e nos esforçar continuamente, todos os dias. Porque uma das maiores qualidades da pessoa virtuosa é a sua modéstia, é a sua humildade. Porque a pessoa não se exalta, ela não se mostra, ela não se exibe, ela não se coloca à frente em destaque, ela não faz isso. Então, a humildade é uma grande qualidade, uma grande virtude que deve estar em primeiro lugar para aqueles que estão estimulando e trabalhando para que as demais virtudes se fortaleçam cada vez mais e, consequentemente, as nossas paixões vão diminuindo cada vez mais. Faz parte da nossa destinação. Essa é a nossa realidade de filhos de Deus. O que nos falta, o que falta a muitos de nós, simplesmente é reconhecer essa condição e permitir que os ensinamentos do Cristo façam parte da nossa intimidade. Não ter vergonha. Não achar que aquele que estuda os evangelhos e que se esforça em colocá-los em prática, não achar que esses são pessoas que não têm coragem, não têm muita força. É um grande engano, porque tem que ser muito forte, tem que ter uma personalidade muito forte para reconhecer a nossa pequenez diante de Deus, a nossa pequenez diante de Jesus e a nossa necessidade de aprender os ensinamentos de Jesus e de colocá-los em prática. Tem que ter muita coragem, tem que ser muito forte para fazer isso. Nós somos chamados e estimulados a isso constantemente. Constantemente aprendemos que o Pai coloca do nosso lado pessoas ou protetores que vão estar nos ajudando nos momentos de queda, nos momentos de fraqueza, vão estar nos estimulando com uma palavra amiga, com uma palavra de conforto, com sentimentos de estímulo, para que nós possamos sempre nos levantar e seguir em frente. Porque sabemos das nossas limitações, somos ainda limitados e reconhecemos isso. Não podemos ignorar essa nossa condição, mas também reconhecer a grandeza, a potencialidade que Deus colocou em nós, faz parte da nossa essência espiritual. Então devemos trabalhar nesse sentido e assim vamos criando mecanismos, instrumentos, força para superarmos todas as dificuldades da nossa existência. Todas as dificuldades da nossa existência. Só depende da gente, com boa vontade. Meus amigos, esse é o recadinho de hoje, a virtude, que possamos trabalhar cada vez mais para ampliar esses sentimentos que todos nós temos. Somos filhos de Deus, não vamos esquecer isso nunca. Vamos à oração de encerramento? Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça mais uma vez. Que os ensinamentos do Evangelho e do Espiritismo estejam sempre em nossa intimidade e que possamos utilizá-los para enfrentar as dificuldades naturais da nossa jornada. Assim seja. Meus amigos, até o próximo encontro. Tchau.